com muito gosto que eu venho apresentar aos leitores da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva o meu livro Fado ou de Entre Ti e Ver o Mar. É com gosto particular porque, de facto, este livro foi dos livros que eu mais gostei de escrever e é dos meus livros favoritos. Por isso fiquei muito contente quando soube que era deste livro em particular que me queriam ouvir falar. Este livro é um romance que fala de uma fadista, aliás, como o próprio título indica, Rosa Cabral, que tem uma paixão violenta, e violenta é mesmo o termo, por um homem casado. E é uma paixão violenta não só porque é uma paixão muito forte, mas também porque é uma paixão que configura uma relação de abuso. Trata-se de um homem que foi maltratado na infância e que reproduz essa violência de que foi alvo nas relações amorosas que tem, como iremos ver. Rosa Cabral tem essa paixão e tem também uma obsessão que é descobrir quem é o pai. Ela não sabe quem é o pai e falta-lhe esse elemento de identidade. A mãe morre sem lhe dizer quem é o pai e depois da morte da mãe ela inicia uma investigação. Ela tentou durante toda a vida da mãe que a mãe lhe contasse o que se tinha passado. E, portanto, esse é o mistério que atravessa o livro e, obviamente, eu não o vou revelar porque para não vos fazer perder o prazer de ir descobrindo a história. Mas, enfim, digamos que é um romance sobre identidades perdidas, identidades procuradas, pessoas que andam à procura de saber quem são e para onde vão. A própria Rosa Cabral, antes de ser fadista, era bailarina, teve um problema que a impediu de seguir essa carreira, um problema físico, e depois descobre a sua voz, e ao descobrir a sua voz começa também a descobrir a sua voz interior e à procura de quem é que ela é e do que quer ser na vida. Atinge bastante sucesso como fadista. O livro passeia começa em Lisboa, mas a Rosa vai depois ao Brasil, também nessa indagação de quem será o pai, também porque vai cantar. E cruza-se a vida dela com a vida de Farimah, uma iraniana fugida a um casamento forçado, que se apaixonará por um português de origem africana que também tem o problema de ter nascido em Portugal, mas ser considerado de outro sítio e estar sempre a sentir-se fora da sua terra, na sua própria terra. Porque, como é africano, toda a gente o trata como se fosse estrangeiro. É o problema do racismo ou da xenofobia, de que muitas vezes não nos apercebemos e que é muitas vezes muito sorrateira. Cruzam-se com estas personagens ainda Luísa, portanto Eva, a mãe de Eva Cabral, a mãe de Rosa Cabral, a sua amiga da mãe Luísa, uma aristocrata também com problemas de identidade porque é a filha bastarda de um aristocrata, na verdade. E todas estas vidas e os seus problemas e os seus mistérios se cruzam com o que está a acontecer no mundo contemporâneo na sociedade. É uma coisa que eu gosto de fazer nos livros, é de cruzar as histórias individuais com a história coletiva. Ou seja, ouvir as vozes das pessoas anónimas, ou mais ou menos anónimas. Essas vozes são a música do fundo do tempo, que está dentro do tempo que estamos a viver, e as nossas vidas individuais são sempre, de alguma maneira, perturbadas, modificadas, transformadas pelos acontecimentos sociais, políticos à nossa volta, não é? Portanto, aqui neste romance Fado ou de Entre Ti e Ver o Mar acontece as Torres Gêmeas, a catástrofe das Torres Gêmeas, também o fundamentalismo islâmico e a subida do fundamentalismo islâmico no nosso mundo contemporâneo é outro dos temas que está em fundo destas histórias de vida. E é difícil nós falarmos sobre aquilo que escrevemos, porque se o escrevemos é porque queremos que seja lido
e porque não dá para resumir, neste caso, quantas são? 240 e tal páginas de um romance, assim, num resumo de uma história. Até porque os romances, pelo menos eu sempre assim entendi, não são apenas, nem principalmente até a história, mas sim a forma como ela é contada e aquilo que nós vamos descobrindo enquanto a lemos. E eu digo nós porque o primeiro leitor de um romance é o escritor. E eu comecei por escrever este romance com uma série de fios narrativos que se iam cruzando e com a ideia, o tema da identidade, que é um tema muito contemporâneo e muito que nos atinge a todos muito hoje, porque estamos num mundo cada vez mais global e, por outro lado, cada vez mais tribal, de certa forma, não é? E até pelo excesso da globalização, porque pela uniformização que o mundo global proporciona, temos muito mais vontade de voltar às raízes, muitas vezes, porque neste mundo em que tudo parece igual, as diferenças tendem a ser ou percebidas de uma forma que não é harmoniosa, e o racismo é uma realidade premente, as culturas, o choque cultural entre o mundo das religiões e o mundo laico, mas além disso, todos nós estamos num mundo cada vez mais incerto, e nós tivemos a experiência recente agora desta pandemia, que é uma coisa completamente inesperada, que nos alterou de todo a vida. Este livro é anterior a essa pandemia, mas é muito sobre a forma como o inesperado nos molda, nos transforma e, de certa maneira, também nos faz crescer e nos faz descobrir a maravilha do mundo, sempre de formas diferentes. Portanto, é um livro que, falando de problemas graves do nosso tempo, eu espero que encontrem o humor que eu penso que o livro também tem e a alegria e a esperança nestas vidas cruzadas entre aventuras muito diferentes, paixões e no fundo, aquela busca que nos une a todos, que é o que é que estamos a fazer no mundo? Qual é o sentido desta vida? No fundo, todos os romances são escritos para tentar perceber um pouco o que é isso. Este, eu acho que foi daqueles em que eu consegui ir mais longe nessa procura, quer ao nível da história, quer ao nível do trabalho da linguagem e do cruzamento dos fios mais sérios com os fios mais humorísticos. Uh, Pelo menos eu diverti-me bastante a escrever o romance e espero que vocês gostem tanto de o ler como eu gostei de o escrever. Um crítico que escreveu sobre este romance disse, numa frase, disse isto: é um romance forte que fala de gente frágil. E eu achei isto muito, talvez um bom resumo, mas acrescentaria que nem todos somos frágeis sempre e muitas vezes a grande descoberta das nossas vidas é perceber a força que há nas nossas fraquezas e a coragem que temos para as enfrentar torna-nos muitas vezes muito mais fortes do que nós nos julgávamos. Espero que gostem. Eu penso que já falei demasiado, que agora é tempo para vocês lerem o Fado ao Dentre Ti Ver o Mar. Obrigada.